Olá, senhores! Voltamos aí falando de fatores qualitativos que vão decidir para o administrador ou o profissional logístico aonde vai ser implantada a sua empresa, ou seja, qual a região vai me proporcionar os melhores fatores qualitativos para que essa empresa ela seja implantada naquela região, beleza? E nós falamos aqui de alguns fatores que são considerados, onde nós devemos calcular a média ponderada. Ok, professor, o senhor falou, beleza, tranquilo, mas como isso funciona na prática? E vamos lá a um exemplo mais simples de como nós vamos utilizar aí. Pegamos aqui algumas regiões, localidade A, Santa Teresa, localidade B, Itarana, C, Santa Maria Jetibá e localidade D, Colatina, todas dentro do Espírito Santo, mais especificamente algumas da região serrana aí. E aí, qual que é o nosso problema, a nossa questão que nós vamos avaliar para melhor implantação da nossa empresa? Digamos uma empresa de granjas, onde você deve olhar para alguns fatores, Esses fatores vão decidir aonde será a melhor localidade, ou seja, o fator, a região onde apresenta o melhor fator qualitativo para que a empresa seja instalada. E vamos lá, quais são os critérios, professor, que uma empresa de granjas, ali da comercialização de ovos, deve possuir, ou seja, quais critérios ela deve colocar para decidir em qual região ela vai se instalar ou não. Só uma questão que é muito importante nós esclarecermos aqui, eu coloco até nas observações para vocês. O único critério objetivo é o preço do terreno. Como assim, professor? Aqui, pessoal, a ideia é quanto menor a nota atribuída, mais caro é o preço do terreno. Digamos aqui que, obviamente, quanto é maior, o preço do terreno, quanto mais caro, para a gente ser bem objetivo aqui, quanto mais caro o terreno for, você vai dar uma nota menor. O que é isso, professor? Isso é simplesmente você está falando que o fator do terreno ser caro, tanto para a compra ou quanto para o aluguel, é muito ruim para a sua empresa, porque demanda custos maiores. Então, quanto maior o preço do terreno, pior vai ser a nota. Agora, quanto maior você der a nota, significa que o preço do terreno está viável, ou seja, tem uma viabilidade maior para que a sua empresa seja implementada naquela região. Por quê, professor? Porque o preço do terreno, com certeza, vai influenciar e muito aí nos custos administrativos de implantação da sua empresa naquela região. Beleza? Então vamos ao exemplo prático. Aqui eu tenho peso, nessa coluna aqui eu tenho o peso dos meus fatores. O peso dos meus fatores. Beleza. Professor, então nessa coluna que eu tenho o peso, o que eu devo fazer? Analisar os pesos, analisar os pesos desses fatores aqui. E aí o peso do fator, ele vai ser decisivo na hora de você tomar a sua decisão final lá. Vamos ao exemplo. Então, eu tenho o peso aqui. Disponibilidade pessoal 8, aspectos sindicais 5, restrições ambientais, enfim, até preço do terreno 10. O que eu estou falando aqui, professor? É que preço do terreno, isenção de impostos, qualidade de vida e restrições ambientais. Esses daqui são fatores muito importantes, dando mais ênfase à qualidade de vida e isenção de impostos. Isso daqui é muito importante para você instalar a sua empresa na região. Então, tem dois fatores aí que eles se destacam um pouco em relação aos demais. Isenção de impostos é muito bom. Imagina vocês, vamos pegar o exemplo da isenção de impostos, que em uma determinada região o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele seja muito pequeno. Então, você consegue passar para o consumidor um preço menor
né, no valor final lá do seu produto. Provavelmente você pode ter uma comercialização, né, melhor desse produto naquela região. Então você tem aí alguns fatores que são extremamente importantes. E aí, professor, como que eu faço esse cálculo? O cálculo sempre é a média ponderada. São os pesos, as notas, aliás, né? Aqui, professor, como que é essa localização aqui? Vamos tentar entender. Nessa localização aqui, você tem as notas que são dadas para cada fator, né? Vamos voltar aqui. As notas que são dadas para cada fator. E aí essas notas elas devem ser multiplicadas pelo peso. Ou seja, como assim, professor? Eu vou calcular a localidade A. E aqui eu tenho um exemplo. Ó. Preço de né? O peso de aliás, o P é o peso e A seria a nota para o elemento, versus a localidade. Peso 2 versus a nota da localidade 2, né? A nota que a localidade dá esse peso. Peso 3, enfim. Voltando aqui, ó, só para vocês terem ideia. Qual que é a disponibilidade de pessoal? Na localidade A, a disponibilidade pessoal é razoável, tem uma nota 7. Nos aspectos sindicais, a localidade A é muito boa. Eu dou nota 9, porém o peso é somente 5. Igual aqui, ó, a isenção de impostos. Isso é muito importante para eu definir, né? Um fator muito importante para eu definir minha localização de empresa. Porém, na localidade A, o peso é somente 5. Olha aqui. Ou seja, lá o imposto ele não é tão baixo assim quanto seria, né, viável para implementar minha empresa. E como que eu faço? Multiplicando esses valores. Vou multiplicar todos esses valores e vou fazer a somatória dessa multiplicação. Depois que eu fizer a somatória dessa multiplicação, que é aqui, ó, só para vocês entenderem, é essa parte de cima aqui, eu vou para quê? Dividir pelos pesos. Ou seja, eu vou dividir todos eles pelo fator peso que está nessa coluna aqui. Beleza? Só que eu não vou fazer isso só para A não, tá, pessoal? Não vou fazer isso só para a localidade A, não. Eu vou fazer essa média ponderada para todas as localidades. No caso aqui, ó, Santa Teresa, Itarana, Santa Maria de Jetibá e Colatina. Feitas essas contas, eu tenho aqui, né, como exemplo, eu deixei apenas da localidade A, em fator numérico, para você entender, mas deve ser feito para a localidade A, localidade B, localidade C e localidade D. Feitas todas essas contas, eu tenho as minhas notas. Olhando as minhas notas aqui, qual que é a maior nota? A maior nota é a localidade C, que é Santa Maria de Jetibá. Ou seja, como fica a minha resposta, professor? O melhor local para a empresa de ovos, de granja de ovos se instalar, seria Santa Maria de Jetibá. Por quê? Esse local ele apresentou a maior nota de acordo com os critérios estabelecidos. Ou seja, após eu fazer toda essa média ponderada de cada localidade, eu vou decidir qual a melhor localidade para minha empresa se instalar. E qual seria a melhor localidade, professor? Aquela que possui o fator, ou seja, a nota mais alta. Ok, pessoal? Então, nós ficamos por aqui nessa nossa aula, né? Terminando localização de empresas. Não deixe de se inscrever no canal e dar aquele seu joinha, ok? Até a nossa próxima temática de logística, senhores.